6, Efésios capítulo 6, já abra aí as escrituras, vamos se assentando, gente, vamos se acalmando aí. Eu sei que Deus tem mais para nós aí até o final dessa celebração, amém? Efésios capítulo 6, irmãos que estão pegando uma água aí, pegue essa água aí rápido e volte para cá. Glória a Deus, irmãos, paz do Senhor, que a graça e a paz de Deus seja convosco. Como é bom estarmos aqui, né, irmãos? Irmãos, é tão bom ver a igreja cheinha, né? Ver os irmãos saindo para pegar cadeira, para pôr. Então vamos nos esforçar, irmãos, para estarmos aqui todos os domingos, irmãos. Isso não deveria ser nenhum esforço para nós, né? Mas um processo natural na vida de um cristão. Mas ainda assim, irmãos, vamos nos empenhar para congregar. O domingo é o dia do Senhor. Como entristece o nosso coração quando nós notamos, né, irmãos, que não entende a preciosidade do domingo, irmãos. E não é o pastor falando, não, é as escrituras falando. O domingo é o dia do Senhor, irmãos. Então, domingo, irmãos, deveria ser um dia pelo qual nós reservamos para estar na comunhão dos santos, na oração, na doutrina e na leitura da palavra. Assim é o padrão de um convertido, de um cristão que se rendeu ao Evangelho, amém? Glória a Deus por isso. Então abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, irmãos, lembrando, né, nós estamos numa série de Gálatas, né, e os irmãos devem estar assim, uai, mas não é Gálatas, pastor? Então nós vamos dar um intervalo aqui, tá, porque hoje é um dia muito especial, hoje é uma celebração, né, nós estamos celebrando aqui o Dia dos Pais, então nós vamos ter uma ministração temática hoje, né, para os pais, uma palavra direcionada não só aos pais, mas aos filhos. Então vocês mulheres, a palavra é para vocês também, porque vocês são filhas, amém? Todo mundo é filho de alguém, então essa palavra também é direcionada para vocês. Mas então nós vamos dar esse intervalinho na série, domingo que vem a gente retoma, tá bom, irmãos? Então a gente continua, lembrando que as palavras estão lá no canal no YouTube também, para você assistir, não perder em nada. Então só por esse motivo a gente vem aqui, né, trazer uma palavra mais temática, voltada então para o Dia dos Pais, e depois a gente retoma aí com a nossa série expositiva de Gálatas, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, quem está aí aberto do 1 ao 4, vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Vai um pouquinho mais para frente aí agora, Colossenses, vá uns livros aí para frente, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 20. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 20, diz assim: Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Amém? Oremos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, dê a nós agora um espírito de revelação e sabedoria, para que nós possamos ser ministrados através da Tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então presta atenção aqui, todo mundo aqui, agora cesse toda e qualquer distração, para que a gente possa ser ministrado através da palavra. Eu sei que ninguém de nós aqui podemos dizer que nós somos expert, irmãos, em paternidade. Por mais que eu sei que tem alguns pais aqui, né, que já tem bastante experiência, 2, 3 filhos, 4 filhos ou mais, mas ainda assim, irmãos, talvez a paternidade é uma das coisas mais sublimes na vida de um homem, mas também uma das mais difíceis que existe na nossa trajetória. Mas é muito mais fácil, irmão, a gente ter sucesso fora de casa do que dentro de casa. É muito mais fácil a gente ser reconhecido, ser admirado pelos de fora do que pelos de dentro da nossa casa. É muito mais fácil a gente ser citado, ser reconhecido pelos de fora do que mesmo até pelos de dentro da nossa casa. E nós vimos então ao longo da história da Bíblia grandes homens de Deus, homens que honraram a Deus, homens que foram grandes exemplos no seu ministério, mas que ainda assim tiveram suas falhas e suas fraquezas na paternidade. A exemplo de alguns aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi e vários outros.
Esses são alguns nomes bíblicos que talvez você conheça. A história desses grandes homens de Deus, que foram de fato grandes homens de Deus, mas que em algum momento tiveram suas falhas, suas fraquezas na paternidade. Então, tão grande é esse desafio. E por isso que hoje eu quero trazer aqui, através da luz da palavra, algumas instruções, alguns conselhos que a própria Bíblia nos traz em relação a esse ministério tão precioso que é a paternidade. E nós vivemos então, irmãos, talvez nos melhores tempos em relação aos nossos filhos, quando se diz ao acesso às oportunidades, quando se diz à informação, à tecnologia. Nunca houve uma era onde os nossos filhos tivessem tanto acesso a isso. Mas, por outro lado, irmãos, nós nunca tivemos nossos filhos tão expostos aos perigos que essas informações, que essas tecnologias trazem nos dias de hoje. Porque no passado, irmãos, como que era no passado? E no passado eu estou falando bem no passado mesmo, né? Os pais conviviam com os filhos. Por quê, irmãos? Porque não tinha tanta distração como é hoje. Hoje são tantas as distrações que, infelizmente, a gente vê, às vezes, na hora de um jantar, os pais tendo que dar alguma ferramenta tecnológica, seja um celular ou uma música, ou alguma coisa, para que o filho fique na mesa. Então nós vivemos uma era e uma geração que já não tem tanto mais afeto, já não tem tanto mais comunhão por conta das informações, tecnologia, oportunidades e assim por diante. Mas entenda uma coisa, irmãos, não existe nada mais eficaz do que uma família sentada à mesa tendo comunhão. Essa é a forma mais eficaz de se exercer a paternidade. Mas, infelizmente, nossos filhos estão expostos, muitas vezes, às muitas vozes dessa geração, irmãos. Certa feita, eu estava num aeroporto, e ali no aeroporto eu vendo um casal, e isso ainda não era pai, né? E a gente fica observando aqueles que já são, né? Hoje eu sou pai, eu sei o quanto esse ministério da paternidade é desafiador. E aí eu vendo ali aquele casal ali com duas crianças, aquela loucura, né? Quase igual a gente hoje, né? Duas crianças, mais ou menos da mesma idade. E aí eles pegaram e sentaram à mesa para jantar. E na hora do jantar, o mais velho, que era mais ou menos da idade da minha, 2, 3 anos, começou ali a dar muito trabalho com a comida e tudo. E aí logo eles colocaram, então, o celular numa plataforma, lá num pedestalzinho, e a criança parou completamente. E aí, muitas vezes, a gente olha para aquilo ali e fala assim, poxa, uma boa opção, né? Para a criança comer, para a criança ficar quietinha ali no lugar dela, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós estamos dando acesso a muitas vozes que não é a verdadeira voz que aquela criança tem que ouvir. Então, por isso, alguns conselhos eu quero trazer aqui para os pais, para você que é filho também, porque cada vez mais o inimigo desse século quer alcançar o coração das crianças, meu irmão. Cada vez mais a maneira com que Satanás vê de destruir a humanidade ou a próxima geração, com a perdição, com aqueles que irão se perder, é através de acessar esses pequeninos que a gente viu aqui. Por isso a importância de nós pregarmos o evangelho para eles todos os dias. E a melhor maneira de nós pregarmos o evangelho para eles é através do exemplo. Diga assim, exemplo. Mas eu quero falar primeiro sobre o papel do filho, até porque todos nós somos filhos de alguém, né? Colossenses 3:20 diz assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Eu quero chamar a atenção de vocês de 3 coisas aqui. A primeira delas é a obediência dos filhos, em tudo, diga assim, em tudo. Irmãos, quando a palavra de Deus falando em tudo, ela não está te dando opções. Não é ser obediente em algumas coisas. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Então nós devemos ser obediente em tudo. Porque todas as vezes que nós desobedecemos os nossos pais, nós também estamos desobedecendo ao Senhor. Então ser obediente em tudo é em tudo e não só naquilo que te agrada. Mas o segundo ponto é que esse em tudo, Efésios 6:1, vai dizer o seguinte, obedientes aos vossos pais no Senhor. Então entenda uma coisa, irmãos. Ainda que o seu pai não seja convertido, você precisa obedecê-lo por um princípio, mas obviamente que você vai obedecê-lo naquilo que provém do
Senhor. Vou dar um exemplo, irmãos. Há muito tempo atrás, existia uma época, né, que os pais levavam os adolescentes para perderem a sua virgindade, irmãos. E isso era comum, era algo normal na sociedade. Agora imagina um jovem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, que teve um encontro com Deus ainda na sua adolescência, e o pai quer levá-lo para isso. Então ele vai ser obediente nessa situação, irmãos? Não. Amém, irmãos? Então nessa situação, ele não vai ser obediente porque não é no Senhor. Então nós devemos ser obedientes aos nossos pais debaixo da submissão daquilo que provém do Senhor. Amém? Mas eu vou dar um exemplo. Um jovem pastor muito renomado hoje nessa nação, quando ele se converteu, o pai dele ficou extremamente frustrado, porque o pai não era um convertido no Senhor. E aí o jovem, ainda muito ali apaixonado por Jesus, falou assim: papai, eu não vou fazer faculdade, eu vou fazer seminário. E o pai virou e falou assim: não, meu filho, você vai fazer faculdade. E o jovem, então, por obediência, virou e falou assim: tudo bem, pai, eu vou fazer faculdade por obediência ao Senhor, mas eu irei orar ao Senhor, para que, se for da vontade de Deus, Ele toque ao seu coração e eu faça o seminário. Então, logo tempo depois, ele orando, né, e mantendo essa oração, o pai se converte, e aí sim ele faz o seminário e se tornou um grande pastor nessa nação. Então, irmãos, nós precisamos entender que a obediência provém do Senhor. E obedecer aos pais é agradável a Deus, porque quando obedecemos os nossos pais, também estamos honrando a Deus. Romanos 1,30, 2 Timóteo 3, 1 ao 5 diz que a obediência aos pais a desobediência aos pais é um sinal da decadência da humanidade. Então, todas as vezes que filhos estão sendo desobedientes aos pais, isso é um sinal da decadência, da queda do homem, da decadência da humanidade. Por isso nós precisamos, irmãos, ser obedientes aos nossos pais. Efésios, agora do capítulo 1 ao 4, vai dizer: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo na terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. No primeiro versículo aqui, ele vai dizer: filhos, sede obedientes aos vossos pais. Sabe o que é engraçado disso, irmãos? Porque em todas as culturas da terra, até mesmo as culturas que não são cristãs, culturas que não creem em Deus, não creem na Bíblia, também essas culturas, eles priorizam a obediência dos filhos aos pais. Às vezes até mais do que nós que somos cristãos, irmãos. Porque isso é culturalmente algo que deveria ser exercido. Filhos obedecendo aos pais. Só porque aqui agora, irmãos, no versículo 2, ele vai falar honra. Ele não está falando só obedecer, mas ele está falando honrar. E honrar vai muito além do que só obedecer, irmãos. Porque você pode ver um filho que obedece o pai, mas você pode ver um filho que, além de obedecer, ele não honra. Quer um exemplo disso? Lembra lá de Lucas 15, a parábola do filho pródigo? Todos aqui conhecem essa historinha, né? Que o filho mais moço pede a sua herança, vai lá, se perde, depois ele resolve voltar. E o filho mais velho, que fica na casa, é obediente, sim ou não? Extremamente obediente. Só que ele era tão obediente que ele se via como um escravo. E por se ver como um escravo, ele não honrava o seu pai, apesar de ser obediente. Ele não honrou o seu pai. Então, ainda que existem filhos que honram os pais, mas muitas vezes eles não honram os pais. Eles obedecem por medo, por opressão, por justiça própria, mas não honram os seus pais. E quando os filhos, então, não honram os seus pais, eles não recebem essas duas promessas que a partir do verso 3 vai dizer. E quais são elas, irmãos? Olha só na sua Bíblia aí, Efésios 6, capítulo 6, versículo 3, vai dizer aqui, sim, para que vivas bens e tenha vida longa na terra. A primeira coisa, a primeira recompensa é que você vai ser próspero, irmãos. Esse vivas bens aqui, está viva bem, que você tem uma vida boa aqui na terra, está relacionado à prosperidade. Mas lembre-se de uma coisa, que a prosperidade que a Bíblia traz aqui não é essa prosperidade financeira que nós estamos acostumados, né, a falar nas entrelinhas, mas uma prosperidade de vida, irmãos. E prosperidade de vida é uma vida sem necessidades.
A prosperidade na sua vida é viver uma vida ausente de necessidades. Então a vida que você vai viver é uma vida de um caminho feliz, de uma vida plena, quando você honra o seu pai e sua mãe. E muitas tragédias, irmãos, poderiam ser evitadas se nós fôssemos obedientes, né? Quantas histórias nós já ouvimos? Eu me lembro que quando eu trabalhava no shopping, ainda na minha juventude, um dos meus primeiros empregos, eu fui trabalhar no shopping, e ali trabalhando no shopping, irmãos, tinha um jovem que todos os dias ele ia ali na nossa loja, ali que eu gerenciava, e ele vinha de cadeira de roda, e esse jovem, irmãos, tinha por volta dos seus 20 anos de idade, ele naquela cadeira de roda, e eu lembro que ficou muito marcante isso na minha vida. Por quê? Porque por onde ele passava com a cadeira de roda, ficava um rastro de xixi, porque ele tinha uma bolsa, e eu acho que a bolsa por algum motivo estava vazando, e não sei se aquilo lá era, né, eu acho que era proposital do Senhor, para que eu pudesse ir até ele, né, e me chamar a atenção naquele momento, e acabou que a gente desenvolveu uma amizade, porque todos os dias ele ia, e todos os dias a gente tinha que limpar a loja depois que ele ia, mas isso virou algo, irmãos, que marcou muito a minha vida, porque um dia conversando com ele, ele disse para mim, ele falou: Diego, quando eu completei 18 anos de idade, meus amigos resolveram me levar para Pirinópolis para um batismo. E aí, que batismo é esse? Ele falou: não, eles passaram lá em casa, e na hora que eles passaram lá em casa, a minha mãe foi até a porta, chorando para eu não ir, falando assim: meu filho, não vai nessa aventura, não vai fazer isso, a mamãe não quer que você faça isso, eu vou preparar uma festa para eles aqui. E aí ele: não, agora eu sou maior de idade. E eles foram então até Pirinópolis, e esse tal do batismo era subir lá na pedra mais alta que tem e jogar o menino lá de cima. Então no aniversário de 18 anos dele, ele bateu de mau jeito, ficou tetraplégico, numa cadeira de roda, dizendo ele que ele ficou 2 anos na cadeira de roda, pensando em se matar, mas não tinha como, porque ele não conseguia mexer, só mexia o pescoço. Mas ele que 2 anos da vida dele, a mente dele só planejava como ele ia tirar a própria vida, e ele não conseguia. Aí depois, né, o Senhor ali, e a família e tudo, ele depois começou a fazer pintura com a boca, ele passava no shopping para vender essas pinturas para o seu autossustento. Mas, irmãos, o que eu quero trazer com isso? Mãe, pai tem um 6º sentido, irmãos. Então a obediência vai fazer com que você viva uma vida plena, uma vida feliz, uma vida próspera. E a segunda promessa, uma vida longa. Uma vida longa. Tem uma história muito famosa aí, né? E que até parece que não é verdade, mas é a história verdadeira. Se você buscar na internet, da menina que foi sair para festa com os amigos, e aí na hora que ela entrou no carro, estava aquele tanto de gente, teve que ir um no colo do outro, lotado o carro, a mãe vira e fala assim: minha filha, vai com Deus. E ela, para fazer graça na frente dos amigos, fala assim: só se ele for no porta-mala, que está lotado. E então esses amigos, voltando da festa, bate o carro, todos os jovens morrem, e o porta-mala fica intacto. Então, irmãos, obedecer pai e mãe vai fazer você não ir a lugares onde você não deveria ir. Vai fazer você não andar com pessoas que você não deveria andar. E vai fazer você não fazer coisas, ou usar coisas que você não deveria usar. Então, a obediência, irmãos, ela vai trazer para você uma vida plena, uma vida longa. Mas nesse Dia dos Pais eu quero também enfatizar alguns conselhos para os pais, irmãos. Em Colossenses 3:21 vai dizer: vós pais, não irriteis, repita assim, irriteis a vossos filhos para que não perca o ânimo. Paulo aqui nesse texto, irmãos, ele está sendo um pouco revolucionário para a época. Porque quando Paulo vai falar isso aqui, nesse contexto histórico, era algo revolucionário para aquela época, porque naquele tempo o pai poderia até escravizar o filho, que estava tudo certo. Estava tudo normal. Se o pai espancasse o filho, estava tudo certo. Então Paulo vai, e naquele tempo, Paulo é atemporal, irmãos. Pais, não irriteis vossos filhos. Numa época onde o pai poderia maltratar, poderia até mesmo vender o filho. Naquele tempo. Se ele achasse que fizesse sentido vender o filho, ele poderia vender. E até certas regiões poderia até matar o próprio filho, se o pai quisesse. Então Paulo escreve isso, e eu quero trazer alguns conselhos de como não irritar o seu filho. O primeiro deles é a inconstância ou a inconsistência. Alguém inconsistente vai irritar o seu filho. Como assim? Imagina só, alguém toca lá no interfone
querendo falar com o seu pai, e aí seu pai vira para você e fala assim, meu filho, fala que eu não estou. Então isso é ser inconsistente. É você não viver aquilo que você prega. É você viver uma vida dúbia. Então você vive uma vida na frente das pessoas, mas na sua família, nos bastidores, você é inconsistente com aquilo que você prega, ou com aquilo que você professa, a fé que você professa, mas na sua casa você não vive aquilo que você está pregando. Então essa inconsistência vai irritar o seu filho. A segunda coisa que vai irritar o seu filho é falta de clareza na disciplina do seu filho. Um dia pode, outro dia não pode. Um dia pode, mas outro dia não pode. Então você tem que ter clareza nas regras de disciplina da sua casa. A terceira coisa é a falta de diálogo. Davi e Absalão, irmãos, ficaram 11 anos sem conversar. Imagina um pai e um filho que ficam 11 anos sem conversar. Então a falta de diálogo entre pai e filho vai irritar o seu filho. A quarta coisa é o excesso de severidade. Alguns filhos, irmãos, eles respeitam o pai não por honra, mas eles respeitam o pai por medo, por opressão, por medo, por falta de respeito. Então a severidade demais, a agressividade demais, vai criar uma geração de homens medrosos. Homens que têm medo. Medo de quê? Medo da ofensa, medo da agressão, medo do mundo que está ao seu redor, ao tempo inteiro atormentando ele, porque ele traz isso de uma opressão que ele sofreu na sua infância. O quinto ponto, pais que não têm tempo para o filho. Uma realidade dos dias de hoje. Pais que têm tempo para tudo, menos para os filhos. Ele tem tempo para atualizar a foto do Instagram, ele tem tempo para rolar lá para ver a vida dos outros, ele tem tempo para encontrar com todo mundo, mas ele não tira tempo de qualidade com os filhos. Isso vai criar uma irritação no seu filho. Porque tudo que o filho quer, irmãos, é tempo de qualidade para ele. Se a gente fosse falar das linguagens do amor, né? Parece que todo filho tem a linguagem do tempo de qualidade. Todo filho quer tempo de qualidade com os pais. E tempo de qualidade, irmãos, não é você colocar um desenho, sentar lá no sofá e assistir junto com ele, não. É você pegar o seu filho e falar, vamos aqui, ó, minha filha, vamos brincar de cozinha agora. Vai lá, faz o chá pro papai. E aí você finge que está tomando chá com ela. Maquiagem. Carrinho, vamos brincar com os carrinhos aqui, pega lá a coleção toda. Isso é tempo de qualidade, irmãos. Não é botar uma tela do celular e você assiste o futebol enquanto ele está lá sentado do seu lado vendo a tela do celular, não, irmãos. Tempo de qualidade para os filhos. Sexto, quando os pais comparam um filho com outro. Isso é um erro muito comum que acontece nas famílias, irmãos. Porque filhos são totalmente diferentes, totalmente distintos. Ainda que saiu do mesmo pai e da mesma mãe, é totalmente diferente. E aí tem um filho que nem se esforça. Chega em casa e fala assim, papai, tirei 10. E o outro que ralou, estudou, ficou ali se dedicando, chega e fala assim, pai, tirei 7. E aí o pai começa a comparar um com o outro. Ó, você tem que ser igual ao seu irmão. Tá vendo aí? Só tira nota boa, irmãos. Perfis comportamentais diferentes. Normal. Um tem facilidade. O outro vai ter habilidades para outra coisa. Bota uma bola de futebol no pé do que tirou 7 para você ver. Talvez vai jogar muito mais do que o outro que tirou 10. Então são comportamentos, perfis, ainda que saiu do mesmo pai, da mesma mãe. Você olha e fala assim, parece que são duas pessoas diferentes. Faz parte, irmãos. É normal, então não compare uns com os outros. Eu tenho duas crianças, uma completamente enérgica, outra completamente calma. Tudo certo, irmãos. Mas eu não posso ficar comparando uma com a outra. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas características. Uma outra coisa que irrita, pais permissivos demais. Lembra que a gente falou dos pais que são severos demais, mas pais permissivos demais, que não colocam limite nos seus filhos, também vai irritar esses filhos. Sabe por quê? Porque se o pai não coloca limite, o mundo vai pôr limite nele. O chefe dele vai pôr limite nele. A sociedade vai pôr limite nele. E aí lá na frente vai se tornar uma criança frustrada, porque o pai não ensinou isso para ele. Então, pai permissivos demais. Tudo pode, deixa.
criança, deixa fazer. Vai ser criado para uma sociedade que vai pôr limites nele lá na frente. Ele vai se irritar com quem? Por que meu pai e minha mãe não me ensinou sobre isso? Por que eles não falaram? Até onde eu posso? Até onde eu não posso? Outra coisa que irrita os seus filhos, pais que vivem conflitos dentro de casa. Nada fere mais os filhos emocionalmente do que verem seus pais brigarem. Ainda que, às vezes, né, nós casais temos que ter uma DR, né, que faz parte da relação, mas não faça na frente das crianças. Porque nada fere mais emocionalmente uma criança, irmãos, do que ver pai e mãe brigando, gritando um com o outro. Então, ainda que haja uma necessidade desse ajuste aí entre vocês, faça quando as crianças estiverem dormindo, faça em outro ambiente, mas não faça na frente deles. Outro ponto que irrita seus filhos, pais que se divorciam. Sabia que existe uma pesquisa que diz que os filhos sofrem muito mais com pais divorciados do que com pais que morrem no meio do caminho? Existe uma pesquisa que diz que o filho, ele tem muito mais sofrimento emocional quando os pais se separam do que quando ele perde o pai ou a mãe ao longo da vida. Por mais que a perca seja dolorosa para essa criança, para esse filho, mas o divórcio traz muito mais consequências emocionais ao longo da caminhada dessa criança. A importância, irmãos, de famílias estruturadas. Um homem que é um sacerdote dentro desse lar, dentro dessa casa. Uma mulher que é uma torre de vigília, de oração, de intercessão dentro dessa casa. E por último, 10º, favoritismo, irmãos. Cuidado para você não dar mais para um do que para o outro, porque isso vai gerar conflito. Lembra lá de Isaac e Rebeca? Com Esaú e Jacó? Favoritismo, irmãos. Favoritismo vai trazer complicações no decorrer da vida dessas crianças, desses adultos que vão crescer. Então, cuidado com isso. E qual que é o resultado? O que a Bíblia vai falar que é o resultado de quando você irrita o seu filho, quando você traz a ira ao seu filho? Eles ficam desanimados, desmotivados. Tudo que Satanás quer, irmãos, é um crente desmotivado. Um crente desanimado, ele não faz nada. Um crente desmotivado, irmãos, ele é tão inefetivo, ele não serve para nada, irmãos, que Satanás não está nem preocupado com ele, porque ele está desmotivado. Uma pessoa desmotivada, sem brilho nos olhos pelo evangelho, irmãos, não dá trabalho para ninguém. Não dá trabalho nenhum para o inferno. Não dá trabalho nenhum. Agora, um crente, irmãos, que está motivado, cheio de vontade, cheio de desejo de pregar o evangelho, irmãos. É assim que nós devemos ser. Mas isso está muito relacionado a como nós estamos sendo criados. E no texto de Efésios, ele vai dar o aspecto negativo e o aspecto positivo. Ele te dá dois aspectos. Ele vai dizer assim: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os. Então ele vai dar o aspecto negativo. Não crie na ira, não provoque a ira. Mas agora ele dá o aspecto positivo. O que você tem que fazer? Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém, igreja? Doutrina e admoestação. Glória a Deus por isso. Ainda bem que os irmãos aqui é tudo maduro para ser admoestado, para ser criado na doutrina, porque isso é bíblico, irmãos. Quando a gente expõe, né, aqui uma série que vai falar sobre, que vai admoestar, que vai trazer doutrina, irmãos, isso é bíblico. Esse é um cuidado que um pai tem por um filho. Esse é o cuidado que uma igreja tem pelos membros. Esse é o cuidado que um pastor tem pelas ovelhas. A admoestação e a doutrina provém do Senhor, desde que seja bíblica, irmãos. Amém? Então, olha só, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, é que no verso 1 de Efésios, ele vai falar: filhos, obedecei os vossos pais. No grego aqui, esse pais quer dizer pai e mãe. Agora, aqui no verso 4, quando ele diz vós pais, ele está referindo somente ao pai, a figura masculina, e não ao pai e à mãe. Então aqui ele está falando exclusivamente para você, pai. Amém? Então olha só, e como então que o pai, ele não vai provocar a ira no seu filho, e como que ele vai então ensiná-lo, ou criá-lo na doutrina, na demonstração? Diga assim comigo: dando exemplos. Irmãos, a melhor maneira, não a melhor, a mais efetiva, a mais eficaz de você educar uma criança, a única maneira que funciona de fato é você dando exemplos.
Criança imita a gente o tempo inteiro. Eu tenho uma filha de 3 meses de idade, irmãos. 3 meses de idade, a criança não sabe nem o que quer ainda. Mas se você ficar brincando com ela, sorrindo, ela vai sorrir também. Aí você pensa assim, nossa, olha lá, ela já sabe. Não, irmãos, ela só está te imitando. Chama espelhamento, ela está só imitando. E a criança, ela aprende por espelhamento. A Rebeca, quando começou a andar, eu lembro certinho, ela pegava o controle da televisão, punha na orelha e falava, alô? Como que ela aprendeu isso? Por ver eu falando alô no celular. Então, irmãos, a criança vai aprender por espelhamento, por aquilo que você faz, pelo exemplo que você está dando. E também, irmãos, pelo estímulo que você dá. O pai, ele tem que estimular o seu filho. Imagina só, a criança se dedica, e aí ela vai lá e tira um 9. E aí tem pais, irmãos, que falam assim, poderia ter sido um 10, né? Irmãos, tudo está relacionado à maneira com que você fala as coisas. Ainda que poderia ser um 10, mas ao invés de você falar assim, poderia ser um 10, você pode falar assim, parabéns, meu filho. Eu sei que está muito próximo de chegar ao 10. Você vai conseguir. Tudo é a forma com que você fala. É mudar a maneira da comunicação, vai mudar completamente, irmãos, a criação dessa criança, a maneira com que essa criança vai crescer. Filhos íntegros precisam ver os pais como espelho. Para que você tenha um filho íntegro, irmãos, ele precisa olhar para você e você ser a referência. E é desafiador, irmãos, nesse mundo, nesse século onde nós vivemos, uma realidade que filho de pastor olha e fala assim, a única coisa que eu quero não ser na vida é pastor. Qualquer outra coisa serve para mim. Irmãos, pensa o desafio. Um filho de pastor, isso é gerar, irmãos. Se fizer uma pesquisa geral aí nos filhos de pastor, fala assim, você tem vontade de ser pastor? Ele fala assim, qualquer coisa, menos ser pastor. Tem alguma coisa errada, irmãos. Os pais precisam ser exemplos para os seus filhos. Os filhos têm que olhar para o pai. E é certo, irmãos, o pai seguir a carreira do filho, desde que seja natural, está tudo certo. Por quê? Porque ele está olhando para o pai e para a mãe e querendo ser o pai e a mãe, exemplo, está tudo certo, irmãos. Agora, se ele quer outra coisa, amém. Motive, incentiva, mas lembre-se, você tem que ser exemplo, independente da profissão, da vocação, você tem que ser exemplo de princípio, de caráter, princípio de homem de Deus, de mulher de Deus. Porque aí vem os aspectos positivos no verso 4. Criai-os na doutrina, diga assim, doutrina, admoestação do Senhor. Está vendo o tanto que a gente é bloqueado, né? Isso não é palavra de coach, não, irmãos, tá bom? Glória a Deus, misericórdia por isso, nós estamos todo mundo curado aqui, né? Liberto. Mas entenda uma coisa, irmãos. É uma verdade, porque a igreja, quando ela ouve doutrina, ela já faz assim, ó. Admoestação, exortação, o cara quase entra debaixo da cadeira, irmãos. Sabe o que é isso? Isso são coisas que na sua criação, ou por medo, ou por opressão, trouxe isso para você, irmãos. Às vezes uma falta de paternidade. Porque, irmãos, doutrina, admoestação, exortação, nós devemos falar assim, glória a Deus, porque é isso que vai me colocar no prumo, é isso que vai ajustar a minha vida, é isso que vai fazer eu seguir rumo ao alvo, sem olhar para trás. Porque se não há doutrina, se não há admoestação, se não há exortação, meu irmão, toda hora você vai querer recuar. Toda hora você vai querer olhar para trás, toda hora você vai querer voltar à sua velha natureza. E é através da doutrina, da admoestação, da exortação, o encorajamento, que você prossegue rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Então nós não temos que ter medo, irmãos. A gente não tem que assustar. Quando alguém fala assim, agora vamos ver aqui, vamos uma parte de doutrina, uma exortação para os irmãos. Mas aqui, irmãos, o verbo criar, né, no grego, ele significa nutrir ou alimentar, mas não só alimento físico, mas o alimento emocional e espiritual. Então entenda aqui, presta atenção. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que nossos filhos não precisam só de um teto, de uma casa, de roupa nova, mas eles precisam de afago, de abraço, de beijo, de carinho, de afeto, de eu te amo. Amém, irmãos? A nossa geração passada, irmãos, a geração ali do meu pai, para trás, e está aqui meu pai hoje, né, que é uma honra tê-lo aqui, seja muito bem-vindo.
A geração do meu pai para trás, e aí não é só na família dele, mas é um contexto geral da humanidade, irmãos. Um pai falar para um filho que amava ele era um sinal de fraqueza. O pai virar para o filho e falar assim, eu te amo. Não existia isso, irmãos. Mas isso, irmãos, é um tabu maligno que foi colocado na geração, que foi implantado na nossa geração, que é um sinônimo, isso é um sinônimo de força, irmãos. Você ser capaz de olhar no olho do seu filho, independente da idade, porque é muito fácil você falar para uma menina de 2 anos igual a minha aqui, eu te amo, e depois ela grande, velha, e você virar e falar eu te amo, ou um menino velho, grande, você falar eu te amo, abraçar, beijar o menino, na frente dos amigos, ele com vergonha. É isso, irmãos. Pai, mãe, carinho, afeto. É disso que eles carecem, é disso que Paulo está falando. Então o aspecto que eles precisam não é só desse teto, não é só de uma casa, não é só de suprir. Quem precisa disso, irmãos? É a esposa, porque o homem supre a família, a esposa traz o conforto. Agora os filhos precisam, irmãos, muito mais do que você comprar ele com presente, porque tem pais que faz isso, né? Pais ausentes querem comprar as crianças através de coisas. Mas coisas nunca vai substituir a presença. Não existe brinquedo, irmãos. A Rebeca, quando ela ganha um brinquedo, é engraçado, eu acho que é toda criança, principalmente brinquedo grande que vem com uma caixa grande, ela gosta mais da caixa do que do brinquedo. É impressionante, irmãos. Aí ganha lá uma boneca de quase 1 metro de altura, maior que ela. Ela olha a boneca, tá, vê ali, de repente ela está lá com a caixa, brincando com a caixa, entrando dentro da caixa, não quer dormir com a caixa. Se falar que vai jogar fora, irmãos, ela chora. Ou seja, a criança não está preocupada com o presente, com o valor monetário, mas ela está preocupada com a presença. Ela deseja a presença, o tempo de qualidade. É você presente. O melhor presente que você pode dar para ela, irmãos, é você presente. Então, irmãos, nós precisamos quebrar essa barreira da dificuldade de dizer eu te amo. E ele vai falar, criar na doutrina. Doutrina, irmãos, quer dizer regras claras. A obediência produz benefícios, produz bênçãos. Agora, a desobediência produz consequências seríssimas, prejuízos gravíssimos. E a admoestação, como ele vai falar aqui, irmãos, a admoestação é conversa. Como falta conversa nos dias de hoje. Por quê, irmãos? É muito mais fácil você corrigir. É muito mais fácil você bater, é muito mais fácil às vezes você agredir do que você sentar e conversar, porque sentar e conversar dá trabalho, e a gente está fugindo do trabalho com os nossos filhos, mas no trabalho profissional a gente não foge, a gente quer trabalhar o dia inteiro, dia, tarde, noite, 24 horas por dia, produzir, mas quando estamos com os nossos filhos, a gente quer o que é mais fácil. A gente não quer o que dá trabalho. E conversar dá trabalho. Diálogo com a criança dá trabalho, porque para você convencer uma criança, irmãos, é mais fácil ela te convencer. É mais fácil ela te dobrar do que você tentar convencer ela. Por quê? Porque ela ainda está aprendendo. Ela ainda tem os conceitos dela ali formados, sendo formados. Então você vai ter que ter paciência. E a admoestação no Senhor, como a Bíblia diz, não é psicologia apenas, não é confissão positiva, não é coach, nada disso, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando crescer, ela jamais se desviará desse caminho. Provérbios 22:6, irmãos. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E ainda quando crescer, ele jamais se desviará dele. Nós precisamos entender que Deus, a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. Tudo vai mudar, o tempo vai passar, muita coisa vai mudar. A criança que é uma criança, de repente é um adolescente, adolescente ele é um jovem, de jovem ele é um adulto, aí ele casa. Ontem a Sara veio com esse papo. Você já pensou, as meninas vão sair de casa um dia? Eu falei que sai de casa? Vai nada. Mas é uma verdade, irmãos, que a gente não quer pensar, mas é uma verdade, porque tudo vai passar, o tempo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, quando em Provérbios, irmãos, está dizendo, educa a criança, ensina a criança no caminho, e esse no caminho, a tradução correta, é
no caminhar com ela, é no dia a dia, é no andar com ela. Ou seja, a criança vai aprender no dia a dia, andando com você. É olhando para você e falando assim: eu vejo Cristo nele. Eu vejo Cristo. É as escrituras sendo fundamentadas, é os fundamentos sendo lançados. E aí você pode pensar, mas uma criança não vai entender isso, irmãos. O evangelho precisa ser pregado para o seu filho. Você acha que seu filho nasceu um anjinho? Eu não vou ser tão duro quanto o Leandro, né? Mas seu filho não nasceu um anjinho. Seu filho precisa converter. Seu filho precisa conhecer o evangelho e aceitar esse evangelho, irmãos. E como que ele vai fazer isso? Através de você. Olhando para você e falando assim: eu quero ser como o papai, eu quero ser como a mamãe, eu quero ter o Deus que eles têm, eu quero servir esse Cristo que eles servem, eu quero frequentar a igreja como eles frequentam, eu quero ter comunhão com os irmãos como eles têm, eu quero orar como eles oram, eu quero ler a Bíblia como eles leem a Bíblia. Mas isso só vai acontecer, irmãos, se eles verem vocês fazendo. Porque senão, irmãos, você vai irritar o seu filho. Lembra que um dos princípios que você irrita seu filho, qual é? É você falar uma coisa e fazer outra. Imagina só o seu filho olhando para você aqui na igreja, você todo espiritual, glória a Deus, aleluia, chora na hora do louvor, uma bênção. Aí chega em casa, irmãos, totalmente diferente disso. Totalmente inconstante com aquilo que você está falando, com aquilo que você está pregando. Seu filho nunca vê um louvor dentro de casa, seu filho nunca vê uma oração dentro da sua casa, seu filho nunca vê a Bíblia aberta, ninguém orando a Bíblia, ninguém lendo a Bíblia dentro da sua casa, seu filho não vê isso. Então, dificilmente, irmãos, essa criança vai olhar para você e vai seguir o caminho do Senhor, porque ela vai olhar para você e vai seguir os seus passos. A gente tem um casal de amigos que se converteu, e a gente com eles ali, ele falando, ele bebia, né, bastante. Um dos motivos que fez ele ouvir a voz do evangelho foi porque o filho dele, de 5 anos, virava para ele toda hora, e para a mãe dele falava assim: quando eu crescer, eu vou beber igual o papai. 5 anos de idade. Toda hora ele virava e falava assim: quando eu crescer, o pai dele pedia cerveja lá na mesa e virava e falava assim: quando eu crescer, eu vou beber igual o papai. E aí a mãe falava: não, meu filho, não pode, isso não é tão... Quando eu crescer, eu vou beber igual o papai. Irmãos, ele está vendo, ele está sendo doutrinado, ele está sendo exortado, encorajado a fazer aquilo que o pai está fazendo. E aí, devido a essa situação, graças a Deus, né, ele quebrantou o coração. Cristo, às vezes, ele usou dessa situação para que ele pudesse ser encontrado. Então, ele se converteu e tá, e contando isso para a gente, contando todo esse processo. Então, irmãos, os filhos são os nossos espelhos. Eles vão refletir aquilo que nós somos. Eles vão olhar para nós e vão fazer aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que nós precisamos nos firmar nessa palavra, para que eles vivam bem e tenham vida longa sobre a terra. Que nós possamos admoestá-los através da conversa, mais uma conversa, irmãos, trazendo as escrituras como o fundamento dessa conversa, trazendo a Bíblia como o fundamento dessa conversa. Cantamos uma canção aqui, né, alto, mais alto, uma canção que traz às crianças, irmãos, o que você tem cantado na sua casa? Qual tem sido a mensagem que você tem trago para dentro do seu lar? Eu fico tão feliz quando a gente senta à mesa e aí a Sara vai falando os versículos para a Rebeca completar. Então é uma dinâmica que ela faz que é muito bacana da criança aprender. Então ela começa a contar um versículo para a Rebeca terminar. E aí ela vai e termina o versículo. Aí começa outro, a Rebeca termina o versículo. Irmãos, por mais que seja uma criança, mas a semente do evangelho está sendo plantada no coração. Na caminhada, no dia a dia, a semente do evangelho está sendo plantada no coração. E nós precisamos, irmãos, nos esforçar para estarmos presentes com os nossos filhos. Então, pais, no dia de hoje, e a gente já vai encerrar, tem a apresentação, né? Tem a apresentação das crianças. Eu quero, antes de orar, dizer algo para vocês. Que nós possamos, irmãos, como pais, e agora eu como pai também, né? É muito bom porque
até então, né, eu pregava essa mensagem e ainda não era pai, mas sendo pai, hoje eu sei, irmãos, o quão é precioso ter esse ministério, o quão é precioso ser pai nessa geração, irmãos. Ainda que uma geração muito desafiadora, porque muita gente fala assim, nossa, que geração desafiadora para ser pai, irmãos. Se Deus nos permitiu ser pais nessa geração, glória a Deus por isso. Muito pior era na geração de Davi, onde um adolescente de 12 anos tinha que ir para a guerra, onde um outro reinado, igual Nabucodonosor, invadiu ali e levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, ainda muito jovem das suas famílias. Então não reclame, irmãos, mas seja grato ao presente que Deus deu para você, de ser pai nessa geração, nessa nação. Glória a Deus, irmãos, que essa nação é uma nação onde o evangelho pode ser pregado livremente. Então que nós possamos ser gratos ao Senhor pelos presentes que Deus nos deu. E uma última coisa, irmãos, que infelizmente essa nação, essa geração, tem feito cálculos antes de ter filho, né? Nossa, mas filho custa 1 milhão até formar na faculdade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A maneira mais fácil de você ter esse 1 milhão é tendo filho. Porque você calcula e fala assim, nossa, mas uma criança custa 1 milhão até a faculdade. Deixa eu te falar, quantos pais e mães aqui que tiver filho que não tinha nada e o filho é formado hoje. Então, ou seja, esse 1 milhão veio de alguma maneira. Toda criança, irmãos, ele vem com um pacotinho debaixo do braço. Toda criança vem com um pacotinho debaixo do braço, irmãos. Vida plena, prosperidade, portas abertas. Deus vai cuidar, porque o filho é de Deus, que Ele permitiu você cuidar. A criança, ela não é sua, ela é do Senhor, mas Ele permite você ser o cuidador, até que Ele venha, até que Ele volte. Então Ele vai dar, irmãos, para você as ferramentas, a provisão, tudo o que você necessita, Ele vai enviar. Uma das coisas mais tristes para nós como pastores, irmãos, é sentar com um casal de crente, e a pessoa virar para nós e falar assim, não, pastor, eu não pretendo ter filho agora não faz sentido, filho dá muito trabalho. Irmãos, filho é bênção do Senhor, filhos é a herança do Senhor para nós. Então nós devemos desejar ter sim muitos filhos, porque quanto mais filhos nós temos, mais alegre é a nossa casa, mais feliz é a nossa caminhada, mais alegre vai ser o fim da nossa vida, irmãos. Imagina uma família, imagina um casal que chega na velhice e não tem filhos, não tem netos, não tem alegria, não tem bisnetos naquela casa. Quão alegre é uma casa cheia de filhos, cheia de crianças, cheia de netos, cheia de bisnetos, irmãos. Isso só vai ser possível se você entender que você, como homem, foi chamado para ser pai de multidões. Amém, irmãos? Então que nós possamos carregar na memória essa palavra da paternidade como algo, irmãos, que não tem um custo, que não tem um peso, mas algo que vem do Senhor e que é bênção para nós. Amém? Vamos orar, se coloque de pé. Eu quero orar com vocês. Nós já vamos ter uma apresentação das crianças também, homenageando os pais. Já foi? Sim. As crianças já querem entrar agora ou não? Tá. Enquanto o louvor canta essa canção, as crianças se organizam. Eu quero convidar todos os pais a virem aqui à frente. Todo mundo que é pai aqui, né, que tem filhos biológicos, vem aqui à frente para a gente orar por vocês. Vamos fazer uma grande oração aqui. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses pais, por esses sacerdotes aqui. Vem aqui todos os pais. Eu quero chamar meu pai para fazer essa oração. Vem aqui, Sebastião. Vem fazer essa oração aqui por esses pais. Ora por eles. Amém, gente. Glória a Deus, né? Um privilégio estar aqui nesta manhã como pai do Diego. Essa medalha de ouro que eu tenho na minha vida, né? Que Deus me presenteou
é a melhor medalha que tem. Quer ver seu filho pregando a palavra de Deus, né? Eu, como pai dele, como a experiência que Deus me deu, eu vou estar orando para vocês, para que vocês também, eu tenho certeza que serão e são grandes pais, né? Que Deus abençoe a cada um. Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós te pedimos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor entregou o seu Filho. E nós estamos aqui debaixo de uma cobertura do Pai Celestial, o Pai qual tem nos instruído, o Pai qual tem falado conosco, o Pai que tem nos ensinado os caminhos que nós devemos andar. E nesta manhã nós estamos aqui com os pais diante desta igreja, a igreja fluir. Eu tenho certeza que a cada dia vai fluir. Mas é os pais, ó Pai, com as suas responsabilidades, com a sua grandeza nesta manhã, ó Pai. O Senhor possa estar dando sabedoria, conhecimento, entendimento, para que eles possam prosseguir as suas vidas, andar diante, ó Pai, dos teus caminhos, na sua direção, para que eles possam ser uma geração de pais que venha sim dar exemplos para os nossos futuros pais, que são nossos filhos, nossos netos, como diz a tua palavra, que é de geração em geração. É o que nós dizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Feliz dias dos pais. Amém. Gerações.
Muito bem. Glória a Deus. Irmãos, espera aí mais uns segundinhos. As crianças vão pegar uma lembrancinha para os pais.